Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro, festa dos Santos Anjos da Guarda. Seres espirituais existem e nós cremos neles. E não apenas existem, como estão próximos de nós, para ser a ação salvadora do nosso Deus. Hoje é preciso que eu e você lembremos de rezar, agradecendo a Deus que colocou ao nosso lado um anjo para nos guardar, nos defender e nos orientar. Por isso, vivamos esse dia sob a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ouçamos o evangelho desse dia, que é narrado por São Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos chegam até Jesus trazendo mais uma vez a questão de quem é maior. Só que agora eles perguntam quem é maior no reino dos céus. Então aqui existe uma preocupação espiritual, que é saber como ser grande aos olhos de Deus. Como ser grande no reino que Deus tem para nós. Embora a questão seja espiritual, nós muitas vezes corremos o risco de tirar como medida para a nossa vida de fé as coisas deste mundo. Então os discípulos têm ali no coração, por trás desta pergunta, a compreensão de grandeza desse mundo. Querem ser grandes aos olhos de Deus, mas a medida que eles trazem ainda é a grandeza deste mundo. Então Jesus vai dar como resposta um apelo que está presente muitas vezes no Evangelho, no qual Jesus sempre vai repetir: convertei-vos. Ou seja, Jesus está convidando os discípulos a mudar de vida. Então vocês estão preocupados em ser grande no reino dos céus? Então vocês querem ter uma vida espiritual que leve vocês à grandeza das coisas de Deus? Muda de vida. Assim como quando ele perdoava o pecado, quando ele curava, quando ele libertava alguém, ele falava: vai, não peques mais. Hoje ele está falando para mim e para você que é preciso que a gente mude de vida se a gente quiser entrar no reino e ser grande aos olhos do Pai. Só que a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Então, para nos dar um exemplo, Jesus traz uma criança e está falando para a gente que a gente tem que se tornar como essa criança. A mudança que eu e você precisamos fazer é converter o nosso coração para ser como uma criança. Ontem era dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e nós meditávamos, todo o seu caminho espiritual, muito baseado nesse evangelho que nós acabamos de ouvir. A dependência de Deus, a confiança no Pai. Isso é ser como uma criança, porque criança é desprendida, é humilde. Nós deveríamos nos perguntar o quanto que nós complicamos a vida. Porque observa, a gente passa o tempo todo como adultos complicando a nossa vida. A gente vai criando situações, criando problemas, a gente vai trazendo coisas para a nossa vida que mais pesam do que alegram, não temos sinceridade com os nossos sentimentos, queremos engolir o choro, diferente de uma criança que chora. Nós escondemos o que sentimos, diferente de uma criança que quando não quer, ela não quer, e que quando ela quer, ela quer. Não uma criança mimada que nós devemos ser, mas uma criança obediente ao Pai, uma criança que confia no Pai, e uma criança simples,
Hoje, talvez o que a gente precisa de fato mudar na nossa vida é parar de complicar. A palavra de Deus é muito clara. Se você quiser ser grande aos olhos de Deus, você precisa se fazer pequeno, como uma criança. Porque criança sabe o que é viver. Nós esquecemos. Hoje, como exercício, pode ficar para você recuperar o que foi a criança um dia aí, no teu coração, para que você encontre caminhos para ter uma vida simples, humilde, mas feliz, mas em paz. Porque criança, seja rica, seja pobre, seja saudável, seja doente, seja no meio de uma pandemia, seja com seus amigos brincando, ela sempre vai encontrando caminhos para a paz, para a felicidade. Chora com as dificuldades da vida, luta com aquilo que enfrenta, mas sempre serena e sempre confiante na proteção do Pai. Que eu e você possamos fazer essa experiência e que, ao celebrarmos o anjo da guarda, nós possamos redescobrir esta oração que muitos de nós rezamos quando criança, mas que quando a gente cresce, a gente para. Mais um sinal do quanto a gente precisa parecer-se com uma criança. Porque a oração do anjo da guarda é uma oração poderosa. É uma oração de exorcismo, na qual nós pedimos proteção divina diante de todo o mal. Cada um de nós tem um anjo. E mais do que ficar com essas coisas de querer saber o nome do anjo, o que você precisa é saber viver como uma criança, protegida pelo anjo da guarda, porque o anjo que nos protege, como disse Jesus no Evangelho, está diante de Deus, entoando os louvores. E dos louvores que Ele dá a Deus, Ele traz para nós as graças que a gente precisa. Confia, busque a simplicidade, busque ser como criança. E eu tenho certeza que você terá mais paz e alegria. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.